Como cler é ótimo, eu estou de Cler. cebolinha. Como como ler a Bíblia sem sermos contaminados com as mudanças que o ser humano ousou fazer na palavra de Deus? Não cara? tem nenhum problema com mudança nenhuma, vocês estão enganados. O problema não é texto. Eu fiquei uma semana falando aqui no YouTube à noite. Se quiser saber melhor, meu filho, entre aí no meu curso A Verdade Oculta da Bíblia, ou Jesus, a Chave Hermenêutica. E para não precisar fazer uma pergunta, transformar em questão o que não é ter questão. Porque a questão não é o que versões alteraram no texto bíblico. A questão é que, mesmo sem nenhuma alteração, todos os textos que estão de capa a capa, no que a gente chama de cânon sagrado, Certo. aqui, que está aqui de capa a capa, como os crentes gostam de dizer, creio que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. E tem até aí, viu, Gabriel, um vídeo que eu mandei do Nikola Tesla, que ilustra bem o que eu digo sobre Jesus, a chave hermenêutica. Pessoal que diz da capa a capa, que aqui está a palavra de Deus. Só que tem palavra de Deus aqui que é negada por Jesus aqui. Tem palavra de Deus aqui no Velho Testamento que Jesus diz que não é para obedecer porque é pecado, é ódio, é maldade do coração humano. Tem mandamento aqui, ou concessão aqui no Velho Testamento, que Jesus diz que foi concessão dada por causa da dureza do coração humano, mas que não é assim no reino de Deus. Então, o problema não é a tradução dos textos, nem os textos que aqui há. O problema é que a Bíblia não pode ser tratada em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, o Cristo, é o Verbo encarnado, é a palavra definitiva. A Bíblia contém palavra de Deus que durante anos, séculos e milênios orientou de maneira moral e ética e espiritual a humanidade que não sabia de nada. Era uma humanidade olhando para uma névoa. Você está achando que Davi via com clareza? Não. Ele só sabia que tinha uma graça no céu que era maior do que a vida. Que havia um perdão inexplicável para quem cria no amor de Deus. Era o que ele sabia. Abraão sabia menos. Abraão sabia que ele tinha ouvido a palavra de Deus e que o Deus que falara com ele era fiel e poderoso até para ressuscitar dos mortos. Quanto mais para fazer alguém ter filho com 100 anos de idade e uma mulher com 90. Mas eles não viam nada. Moisés. O que Moisés viu? Aí você diz, ele subiu no Monte Sinai e viu a glória de Deus. Não, nem isso ele viu para não morrer. O Senhor Deus disse, tu me verás pelas costas. Para Moisés. Disse, Moisés, não houve ninguém que tenha olhado para Deus e não tenha desaparecido. Ele é aquele que só se revela em Cristo Jesus, que é a imagem exata do ser de Deus, é a expressão exata de Deus, do Deus invisível. Moisés soube dos mandamentos básicos da vida, que também Hammurabi soube, outros códigos éticos da mesma natureza foram praticados no mundo, na relação entre ser humano e ser humano. Códigos comuns entre grupos tribais do passado. A coisa começa a ficar mais quente na Bíblia, não é quando milagres acontecem, quando profetas começam a ter discernimento, como Isaías, no capítulo 53, que vê aquele servo sofredor padecendo a culpa de todos. E depois, voltando à vida,
para ver o penoso trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Isso aqui começa a chegar perto de Jesus. Isaías teve vislumbres. Como o Novo Testamento diz, eles viram sombra, imagem, arquétipo, projeções distantes. Mas a palavra de Deus se consumou, se revelou, se finalizou em Cristo. Não foi nem no Apocalipse, é em Cristo. Apocalipse é um texto inspirado, a palavra de Deus é Cristo. Gênesis é um texto inspirado, a palavra de Deus é Cristo. Os Salmos têm textos inspirados, a palavra de Deus, todavia, é Cristo. As cartas de Paulo têm textos inspirados, mas a palavra de Deus, todavia, é Cristo. O Apocalipse tem textos inspirados, mas a palavra de Deus é Cristo. A Bíblia é toda cheia de textos inspirados, mas para se a entender sem que ela corrompa o espírito do Evangelho, tem-se que ler a Bíblia toda a partir de Jesus. Do contrário, se ficará com a inconciliabilidade de ensinos incongruentes. Porque Jesus virou não só a página da história, virou a página da revelação. Porque todo tesouro, toda sabedoria, todo conhecimento, toda expressão, toda necessidade humana, toda verdade que o homem precisa está na face de Cristo. Sem Cristo, você só tem a Bíblia como um amontoado de coisas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até alinhar. O alinhamento é Cristo Jesus, a chave hermenêutica. Aí quando você começa a ver a face de Jesus, aí clareia tudo. Assim como essa projeção, quando você alinha, aparece a cara do Nikola Tesla. A Bíblia também, enquanto você não alinha com Jesus, com a encarnação, com Cristo, com a cruz e com a ressurreição, você vê pedaços, até que você olha a partir de Jesus a chave hermenêutica de compreensão. Então, meu filho, não tem nada a ver com o cânon sagrado, com tradução, tem a ver com a confusão interpretativa, hermenêutica, tem a ver com essa ideia de querer dizer que de capa a capa é tudo igual. Não é não. O Evangelho só está dentro dessas capas, mas o Evangelho salta para a vida eterna. Moisés é um garoto de calça curta, Davi é um menino do estilingue. Jesus é o homem, o filho do homem. Os outros estão todos no jardim da infância da compreensão. E quem conheceu Jesus mesmo e conhece o Evangelho de Jesus, dá um passo para além do que todo o entendimento que o melhor entendimento teve no passado. Foi Jesus quem disse isso, não sou eu quem está dizendo. Ele disse que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, que de agora em diante se está pregando o Evangelho do Reino de Deus. E disse que dentre os nascidos de mulher, segundo o critério até então vigente da lei, da obediência, da piedade, dos nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Ele diz, no entanto, eu vos digo que no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João. Porque o menor do reino dos céus já entrou. João estava vendo de longe, querendo descobrir, és tu mesmo? És tu mesmo? Ou ainda temos que esperar um outro? Não, o menor do reino de Deus já fala de dentro de Deus. Já não pergunta, és tu mesmo? Já sabe que, já diz, eu sou em ti. Já está para além disso tudo. Mas vocês ainda estão presos à cronologiazinha, um Deus encapsulado entre capas, é um negócio tão ridículo, mas vocês não conseguem entender. Vocês vejam o que o espírito religioso faz. Uma coisa que qualquer cara, em qualquer lugar que eu explique diz, uau, é isso mesmo, que libertação, eu tenho entendido isso.
na religião desse Caio é um herético, é um apóstata. Tudo bem. Logo, logo a eternidade vai estar aí, vocês vão saber pela boca de Jesus quem estava pregando a verdade na terra e quem estava enganando vocês. Logo, logo. Vamos lá. Caramba, por que o evangelho é tão simples para alguns e tão complicado para outros? É questão de quem quer e quem não quer. O evangelho é simples para os simples. Complicado para os complicados. É só olhar para a vida do cara. Olha para a vida do complicado. Ele não quer o evangelho. Olha para a vida do simples. O evangelho é extensão para ele. É normal. Ele já anda no evangelho sem saber. Quando ele fica sabendo, só ilumina o caminho dele. Agora, o complicado, quando fica sabendo do evangelho, diz, não quero, não nasci para isso. Não entendi. Não entendi, não nasci para isso, não alcança, é muito elevado para mim. Aí começam esses papos de quem não quer obedecer. Só isso.